programa Face do Poder do Hoje News conversa com o consultor em marketing político, escritor e professor Darlan Campos, autor dos livros Nas Ruas e nas Redes, Estratégias de Marketing Político e Marketing Político, Construção de Candidaturas Vitoriosas. Darlan é especialista em marketing político e comunicação estratégica, diretor também executivo da República Marketing Político. Bem, atua como consultor em marketing político com foco em campanhas eleitorais, mandatos parlamentares ou gestão e estratégia de comunicação política no país. Seja muito bem-vindo ao programa Face do Poder, professor Darlan. Edna, Wilson, uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Darlan, o poder conquistado pelos cidadãos com as mídias digitais ampliou a capacidade crítica contra os políticos, influenciando até nos resultados eleitorais. Qual é o caminho seguro para quem deseja disputar cargo eletivo para ficar bem nas redes sociais? Importante, Edna, a gente entender que a lógica do poder mudou. Assim como a dinâmica de comunicação ela vai se transformando ao longo do tempo, a gente percebe que a entrada de novas mídias e de novas tecnologias também influenciam na dimensão e na forma como o poder se apresenta, se constitui, se realiza e também ele é derrubado e conquistado por novos grupos. Nesse sentido, a gente pode perceber que a entrada do digital dentro da nossa vida social, ela entra em todas as matrizes da nossa vida social. E a política é uma delas. Então, a gente vai perceber o espaço onde o digital vai ocupando, mas a gente também tem que ter um cuidado nessa análise para não trazer uma supervalorização dos meios. A gente poderia fazer uma brincadeira que seria o xixi da novidade, né? Hoje a gente pode dizer que a construção de pensamento e do voto propriamente dito, falando para um candidato, ele se dá de diversas formas. E o digital se torna mais uma estratégia, mais um caminho importante na construção desse voto, dessa imagem e dessa narrativa que ele precisa ter para alcançar o seu objetivo final. Bom, professor, a frase mais recorrente que a gente ouve ultimamente é que a classe política está sem o devido preparo ou conhecimento da força que as redes sociais possuem. Na sua avaliação, é possível construir um candidato baseado no marketing digital? Primeiro, eu queria discutir dois pontos na sua pergunta, Wilson. Primeiro, a questão da construção de um candidato. Às vezes, e eu escrevi isso nos meus dois livros, eu discordo da tese da perspectiva da construção de um candidato, porque, na verdade, o que você constrói é uma candidatura. É uma camisa de força. Se você coloca um candidato se apresentando de uma forma muito diferente daquilo que ele é, você coloca uma camisa de força muito ajustada que corre o risco de, num curto espaço, ela se romper. Então você até pode conseguir atingir um objetivo no curto prazo, que é uma determinada vitória eleitoral, mas de médio e longo prazo isso não se consolida. Então essa construção ela precisa ser o mais próximo do real. O que a gente faz no marketing político é ajustar o candidato ao ambiente. A metáfora que eu gosto de usar é a metáfora do surf. Ou seja, o surfista, ele não modela a onda, ele se adapta à onda e surfa aquela onda. Então, existem forças da natureza que ele não controla, mas que ele vai utilizar através da sua técnica, da sua estratégia, a melhor forma de passar por aquela onda e conseguir fazer as manobras que ele precisa. Basicamente, é um processo assim. A gente tem um contexto social presente. Esse contexto social precisa ser ajustado pelos candidatos. Para a gente citar um exemplo aqui da eleição 2018. Quais eram os dois sentimentos mais importantes presentes nessa eleição de 18? Era o sentimento de raiva e medo.
o eleitor foi para a urna com este sentimento. Então, o voto, seja no segundo turno o voto em Haddad, ou seja no segundo turno o voto em Bolsonaro, tirando a parte que já faz parte desses times, né, desse fã-clube, a maioria das pessoas foi com esse sentimento. O Bolsonaro conseguiu captar esse sentimento do eleitor. E aqui não quero dizer que foi mérito ou desmérito, mas ele conseguiu. Logo, aquele que se aproxima melhor do contexto social presente na eleição tem uma chance maior de vitória. Isso aconteceu também em 2002. O voto, por exemplo, o eleitor de 2002 é um eleitor que foi para a urna com esperança. Qual era o sentimento daquela eleição? Esperança. Então, entender o conceito social, o contexto social é fundamental nesse sentido. E finalizando, o digital tem um papel importante para a construção de qualquer projeto de visibilidade. Por quê? Porque as pessoas estão na internet. Então a gente usa a internet na construção de uma narrativa política porque as pessoas estão lá. Se elas estivessem em outro local, nós utilizaríamos outras ferramentas para alcançar, porque no fundo o nosso objetivo é alcançar o eleitor. Darlan, diferente da inteligência artificial, as fake news são feitas por pessoas e não por robôs. Portanto, é muito difícil, né, identificar o que é conteúdo orgânico e o que é automatizado. E eu gostaria de saber como combater isso. Essa é uma pergunta muito importante e de difícil resposta. Não tem uma resposta fácil para isso. Primeiro ponto importante é a gente reconhecer que esse é um fenômeno que não é novo, mas que com as novas tecnologias assume uma amplitude gigante. Ou seja, a possibilidade de disseminar uma mensagem através do ambiente digital permite uma capilaridade dessa estratégia muito grande. O mundo todo tem vivido um desafio de enfrentar as chamadas fake news. E aí a gente precisa primeiro conseguir conceituar a diferença de uma análise ou de uma outra visão para uma perspectiva de uma fake news propriamente dita. Porque às vezes a gente acaba chamando, e aí no discurso político, muitas vezes no embate de uma tendência ideológica com outra tendência ideológica, você tem uma crítica a um posicionamento político do seu adversário e você chama aquilo de fake news. E aí você acaba usando esse conceito para quase tudo. E não é bem assim. A perspectiva da fake news, ela acaba, os estudos vão mostrar que ela entra numa dimensão importante do neocórtex, que é o quê? Trabalhar com elementos da realidade que podem não ser verdadeiros, mas que poderiam ser. Então você trabalha algo a partir de uma ideia que poderia acontecer, mas que não é real nesse sentido. Primeiro, a gente precisa de pensar legislações. O mundo tem avançado nisso, de legislações que, de alguma forma, preservem essa dimensão. O segundo ponto é uma também responsabilização das chamadas Big Techs, que também tem uma parcela de responsabilidade por serem o espaço onde essa fake news se transforma e ganha capilaridade. Então, acho que dois caminhos importantes são esses. Do ponto de vista legal, a gente pensar num regramento que possa permitir avançar nessa questão e, por outro, a gente também avançar numa discussão com as Big Techs, com essas grandes empresas de tecnologias, para que a gente possa avançar também nesse sentido. Mas o fato é que a solução não se faz apenas com duas mãos. É um desafio que precisa ser enfrentado por todo mundo que está envolvido nesse processo. Professor Darlan, é possível o cidadão comum distinguir conteúdo produzido por inteligência artificial e disparos robóticos aí, os robôs das redes sociais? A gente tem um desafio tremendo nisso, né? Você tem desde as deepfakes, onde você consegue, inclusive, modular voz, imagem, né? Então, você tem um processo do avanço da tecnologia também trazendo desafios para se pensar essa nova realidade. O cidadão comum, ele não tem condição, muitas vezes, de alguma forma, compreender de onde vem aquele conteúdo e se, de fato, ele é
ele é real. E aí a gente tem um problema maior nesse sentido, é que nós temos uma baixa educação digital. Como nós estamos num momento de efervescência tecnológica nas últimas décadas, a gente tem um nível, entre aspas, um nível educacional baixo, nós já temos no Brasil, então esse é um desafio. E segundo, um nível baixo de utilização de digital, que é o quê? Coisas mínimas. Vocês como jornalistas, por exemplo, quando recebem uma informação, vocês vão verificar a informação, porque é o trabalho técnico que vocês aprenderam isso desde a formação de vocês. Mas exigir que o cidadão comum tenha esse mesmo processo, muitas vezes isso foge de uma realidade atual, que é o quê? O consumo de conteúdo ele é cada vez mais veloz. Então, se a gente for checar toda a informação que a gente for receber, a gente vai ficar doido. Então, o cidadão comum tem um grande desafio, e por isso que as big techs, os veículos de comunicação, o governo e o parlamento têm um desafio a enfrentar nessa questão das fake news. Darlan, você acredita que as guerrilhas virtuais podem ser combatidas, principalmente quem utiliza informações distorcidas sobre os candidatos adversários? Podem e devem. Esse é um caminho fundamental. Nas campanhas que a gente trabalha, por exemplo, um setor da campanha que tem cada vez mais ganhado a atenção é o setor jurídico, que é a necessidade de uma atuação também direta de enfrentamento a essa questão, responsabilizando os autores dessas mensagens. A gente sabe que, às vezes, não é possível rastrear o lastro dessa mensagem, mas em outros casos, sim. E a responsabilização, ela é fundamental, mas essa é uma responsabilidade coletiva e que a gente precisa enfrentar, e que, em 2022, nós não conseguimos avançar ainda o suficiente para minimizar os impactos de 2022. Então, fazendo uma premonição aqui, teremos um número alto de fake news rodando na campanha de 22, infelizmente ainda. Bom, diante desse quadro, professor Darlan, eu faço uma pergunta para o senhor um tanto quanto mais política. Mantida a polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, é possível uma terceira via ter chances usando o marketing digital? Wilson, primeiro é importante lembrar que toda eleição, ela de alguma forma, ela é polarizada. Se a gente pega o histórico das eleições presidenciais, em grande medida, PT e PSDB estiveram em lados opostos fazendo essa disputa. Em 2018, o Bolsonaro assume esse lugar que era do PSDB e vai para o enfrentamento com o PT. Então, a tendência é que tenhamos, em 22, uma perspectiva de polarização presente no processo. O que as pesquisas têm mostrado é que há espaço para um eleitor que não deseja votar no Lula nem no Bolsonaro. Então, existe um eleitorado que não deseja votar em nenhum dos dois. Entretanto, a oferta de candidaturas, ela não é uma oferta que tem seduzido o eleitor para essa perspectiva. Qual é o maior desafio da terceira via? É conseguir perceber que eu tenho um candidato no campo conservador da direita que tem uma parcela de votos consolidados, que é o Bolsonaro, tem o seu grupo, e aí as pesquisas vão mostrar aí que isso pode variar de 15% a 18%, vai ter pesquisas que isso vai dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos colocar aí um número de 20%. O PT, historicamente, em todas as eleições presidenciais, sempre bateu 30% dos votos. Então, desde a redemocratização, nós temos o PT com uma parcela importante dos votos, então o Lula no campo progressista, e eu tenho um número grande de candidatos buscando ocupar essa terceira via. Qual é a questão? Se a gente fizer uma conta de padaria, eu tenho um terço de um lado, um terço do outro, me sobra um terço. E eu tenho muitos candidatos que estão se colocando nessa terceira via. Então, um dos maiores desafios da terceira via é que teremos muitas candidaturas ocupando esse espaço. E a tendência do voto ser fragmentado, isso é uma realidade. A estratégia digital, ela é fundamental para qualquer candidato, seja ele os que estão melhor colocados agora na pesquisa ou aqueles que desejam crescer.
Mas uma coisa que a gente precisa ter clareza é que o digital ele não é uma corrida de 100 metros. O digital ele é uma maratona. Ou seja, eu preciso de tempo para construir narrativa, produção de conteúdo, e algumas candidaturas têm começado tarde esse processo. Vale lembrar que Bolsonaro anunciou a sua pré-candidatura a presidente da República 8 dias depois do segundo turno de 14. Ele já disse que seria candidato a presidente. E o que ele fez nos 4 anos da Dilma, do segundo mandato? Os 2 primeiros, depois os 2 do Temer, com o impeachment da Dilma, ele andou o Brasil. Andou o Brasil fazendo palestra, fazendo sua pré-campanha, usando o digital. Então, ou seja, achar que em pouco tempo eu consigo construir uma candidatura viável, com capilaridade, isso é um grande desafio no digital, porque é preciso de tempo para poder construir isso. E, Darlan, além da mudança do hábito do eleitor, as regras eleitorais contribuem para aproximar as pessoas dos políticos. Mas isso não basta, né? Qual é o caminho para conquistar mentes e corações do cidadão eleitor? O primeiro grande desafio é você construir uma narrativa que possa, de alguma forma, estabelecer uma conexão com esse eleitor. O que a gente sente falta são narrativas que se construam a partir de uma experiência, a partir de uma vivência e que se conecte com emoção. Porque eleição é emoção e não razão. O voto é emocional, não é racional. Então, a gente precisa, primeiro, esta conexão. Segundo ponto, eu preciso estabelecer uma dimensão de narrativa que me permita gerar diferenciação. Vamos aí olhar os candidatos da terceira via. Eu tenho diversos candidatos que estão se colocando neste processo. Qual a diferença de um para outro? Ou seja, esse processo de diferenciação é fundamental, porque o eleitor, quando ele vota em partes, porque ele não gosta do seu antagonista, eu não gosto de X, eu vou votar em Y, ou porque ele se identifica com a pauta que você levanta. Então, esse processo da construção de uma narrativa sólida, ela é fundamental. Eu diria que, antes do processo eleitoral, a pré-campanha tem assumido uma função fundamental de apresentar o nome e de construir essa narrativa. Ou seja, os candidatos, para saírem bem nesse processo, eles precisam construir reputação e a sua imagem. Esse é o momento para isso, para cuidar desses 2 aspectos importantes de qualquer candidatura. Professor Darlan, na sua percepção de consultor em marketing digital, qual é a porcentagem que as redes sociais vão influenciar o voto do eleitor? O senhor tem mais ou menos essa estimativa? Olha, o que eu gosto de trabalhar, e aí para mim é o maior desafio das eleições 2022. Quem vai ganhar as eleições 2022? O candidato que conseguir traduzir em todas as linguagens a mesma mensagem. Nós tivemos uma época áurea do rádio, onde o rádio era fundamental. Nós tivemos uma era áurea da TV, onde a TV era fundamental na construção do candidato. Hoje, eu não tenho um meio nacional. Eu tenho a TV, que tem a sua capilaridade, eu tenho a internet, que tem a sua capilaridade. Entretanto, se você, a depender da região do país, a depender do tipo de consumo de conteúdo, um dado, por exemplo, a classe D e E, 60% da classe D e E acessa celular via 3G, acessa a internet via celular e 3G. O que isso significa? Significa que a capacidade dele de consumir conteúdo é limitada de alguém que tem uma banda larga. Então isso influencia na forma como ele vai se conectar e consumir conteúdo. Então, dito isso, o maior desafio das eleições de 2022 é eu estabelecer uma estratégia para o rádio, TV, impresso, internet, que tenha a mesma mensagem, mas que adapte a linguagem a cada um desses meios. O meio da TV, a linguagem da TV é diferente da linguagem da internet, que é diferente do rádio, que é diferente do impresso. Dito isso, o maior desafio dos candidatos é manter a unidade de uma mensagem, tendo linguagens diferentes adaptadas a cada meio. Eu diria, então, que nós temos um mix. Nenhum candidato vai ser presidente da República se tiver só o digital bom.
ele vai precisar ter uma TV boa, ele vai precisar ter um rádio bom, ele vai precisar ter impresso, material impresso também bom. Tudo isso vai fazer a diferença no processo da campanha eleitoral. Ok, chegamos ao final de nossa entrevista com o consultor em marketing digital, professor Darlan Campos. O programa Face do Poder agradece o senhor pela gentileza em nos atender. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês e fico à disposição sempre que necessário. Muito obrigado, professor. Foi muito bom conversar com o senhor aí, esclarecendo para a gente sobre marketing digital. Edna? Wilson, foi muito esclarecedora essa entrevista, né? Sem dúvida. O professor Darlan, ele, além do conhecimento, a demonstração de conhecimento que ele tem acadêmico e científico de como tratar, ele tem também o conhecimento de psicologia de massa. Isso é muito importante, Edna, principalmente aí para os nossos candidatos ou os pretensos candidatos que queiram disputar aí uma vaga no legislativo ou mesmo no executivo. É bom seguir um pouco aí o que recomenda o professor Darlan. Muito obrigada, viu, Wilson? Um abraço, é sempre um prazer. E obrigada a você por estar sempre conosco.